Próxima sinopse: caça às bruxas. Em um mundo medieval existem bruxos, pessoas que utilizavam suas magias para curar pessoas. Ok. Mas essas pessoas, mas essas pessoas e o rei começaram a... Mas essas pessoas e o rei começaram a temer esse poder deles. Então começaram a caçar os bruxos e a os torturar. Tá com as pontuações todas zoadas aí, difícil. Os torturar, ok. Foi criado também cavaleiros especializados em matar bruxos. Nosso protagonista, Dan, era filho de 2 bruxos que foram mortos pelos humanos. Dan quer lutar pelos direitos dos bruxos e criar um mundo onde bruxos e cavaleiros vivam em paz, mas para isso vai ter que lidar com os cavaleiros e os bruxos que querem se vingar. Eu acho que a ideia está numa fase muito inicial ainda. A gente tem algumas perguntas aqui que ainda precisam ser feitas. E falando do ponto de vista de autor, geralmente a gente tem algumas ideias, né? Tem uma premissa. E para a gente conseguir desenvolver essa premissa a fim de transformar ela numa história, ou pelo menos numa ideia um pouco mais consistente, a gente, como autor, né? Novamente, precisa fazer perguntas pra gente mesmo. Às vezes, quando você não faz essas perguntas diretamente, você pode contar essa história para alguns amigos. E naturalmente muitos desses amigos vão fazer perguntas. A não ser. Tem uns que meio que cagam o que você falou, não prestam muita atenção, mas alguns que estão genuinamente interessados, eles vão fazer algumas perguntas de dúvidas que eles tiveram. E aí tentar responder essas perguntas torna a sua história mais consistente. A primeira parte aqui que me gera dúvida é sobre por que as pessoas começaram a temer o poder dos bruxos se os bruxos só usavam magias para curar. Sabe? Então eles usavam para outras coisas mais, eles tinham poderes para fazer outras coisas a mais, porém existia alguma sociedade que era responsável por curar. Como que isso se deu de verdade? Porque a princípio parece um negócio meio assim que você não compra muito a ideia. Pode até acontecer, só que aí existe uma frase famosa, não sei quem falou essa frase, mas enfim, uma frase famosa que diz assim: a diferença entre a realidade e a ficção é que a ficção precisa fazer sentido. O que ele quer dizer é que várias coisas no nosso mundo real, aqui na realidade, não fazem sentido nenhum. Uma coisa acontece, outra coisa acontece, essas coisas não têm ligação, mas elas se desencadeiam, enfim, é uma loucura, as coisas são mega aleatórias várias vezes e funciona assim e é real e beleza. Tanto que tem várias vezes que você fala assim, putz, se isso fosse uma história ninguém ia acreditar, se isso fosse um roteiro todo mundo ia achar que é um roteiro ruim, mas acontece na realidade. Só que esse tipo de coisa não pode acontecer numa história. Numa história, um evento ele tem que desencadear o outro obrigatoriamente. Cada ação tem que ter uma consequência, cada consequência tem que ter vindo de uma ação antes, e essas ações em cadeias, essas ações e consequências, né, elas sempre têm que fazer um sentido lógico, do tipo, é óbvio, se alguém faz isso, o retorno dessa pessoa é esse. E aí, se essa pessoa tem esse retorno, obviamente acontece isso. E se acontece isso, sabe, todas as coisas têm que ter ali realmente uma estrutura em cadeia que faça sentido para que o leitor compre a ideia da história, né? Quando eu falo eu compre a ideia, tipo, ele acredite naquilo sem questionar muito. E aí, para que o leitor não se questione, o autor tem que se questionar bastante até ele definir. Então a primeira questão que me veio aqui logo quando eu li é tipo, mas por que as pessoas e o rei se voltaram contra os bruxos só curavam, só usavam para o bem? Aí a gente pode começar a responder essa pergunta de algumas formas. A maior parte dos bruxos usava para o bem, mas existiu 1 ou 2 casos isolados de bruxos que usaram para o mal, para envenenar pessoas ou para fazer outras coisas. Outro lado, esse rei, ele estava com raiva dos bruxos, porque os bruxos eram principalmente do reino vizinho. E aí, ele não conseguia vencer a guerra porque os bruxos ficavam constantemente curando os feridos lá e tal, até que daí ele desenvolveu, esse rei, por querer dominar tudo, querer dominar o outro território, desenvolveu um grupo de elite de cavaleiros que é especializado em caçar e matar os bruxos. E aí não é que ele tinha medo do poder dos bruxos, mas ele pode ter espalhado isso, né? A gente está na era das fake news, então o rei pode ter espalhado essa fake news para a população do reino dele, de que os bruxos eram perigosos, e aí tinha um pacto com o diabo e não sei o que. E aí ele fez isso, criou essa equipe, essa elite de cavaleiros que vai matar os bruxos para que os bruxos parem de curar o exército inimigo, e aí ele possa invadir. E aí na história acontecendo já pode até ter acontecido isso. Ele pode ter conseguido invadir, já está dominando, já está caçando os bruxos para que não exista uma espécie de insurreição e eles retomem o controle ali daquele território. E aí o Dan pode estar meio que nessa aí. Só que aí entra a segunda pergunta que é preciso fazer. Se o Dan teve os pais, ele é filho de 2 bruxos,
e ele teve os pais assassinados por humanos, né, pelos membros dos cavaleiros, etc., porque o Den iria querer um mundo meio que pacífico, entende? Vamos dizer assim, o caminho mais óbvio inicial seria a vingança, que iria pensar, né, ou pelo menos um sentimento de revolta ou de ódio, né, em relação ao acontecimento, em relação ao rei, em relação aos cavaleiros, ainda que ele não necessariamente queira buscar uma vingança, queira fazer algo de fato contra quem matou seus pais ou quem foi responsável por isso, mas ele pode ter um sentimento de raiva, de angústia, de não sei o que não vai ser o mesmo sentimento que a gente consegue imaginar diretamente de união. E aí, pra gente comprar a ideia de que ele quer se unir com os humanos, que ele quer fazer essa paz, a gente precisa jogar acontecimentos na história do Den, na vida do Den, para que ele desenvolva isso. Lembra do que eu falei? Todos os eventos precisam ser intercalados e eles precisam fazer uma conexão lógica entre si. Então, se o Den quer alguma coisa, ele precisa ter um motivo claro dentro da história para querer aquela coisa. Ele não pode... aqui no mundo real, uma criança pode simplesmente falar, pô, eu quero ser bombeiro. Ele nunca viu um bombeiro na vida, sei lá, só num filme ou alguma coisa assim. Os pais dele não fazem nada, ele nunca viu nada, mas ele fala que quer ser bombeiro só porque, sei lá, ele viu um desenho de bombeiro. Ele sabe que bombeiro existe, ou ele gostou da palavra e ele quer ser isso. Numa história, para fazer o moleque ser bombeiro, a gente teria que fazer... ainda mais se o objetivo da história fosse o garoto se tornar um bombeiro no futuro, a gente teria que fazer um evento mega marcante, onde, sei lá, o cachorrinho dele foi salvo por um bombeiro. E aí, nossa, ele vê aquilo ali como herói e ele quer ser um bombeiro agora, com todas as forças da vida dele, sabe? Então, um evento ele precisa desencadear o outro de maneira lógica quando a gente está falando de uma história. E aí, pro Den, seria, sei lá, ele se apaixonar por uma humana, ele ser criado a partir do momento que os pais dele foram mortos, mas ele foi adotado por humanos e tal, foi criado e aí percebeu a bondade humana, percebeu que nem todos os humanos são maus e que talvez eles foram enganados a respeito dos bruxos, que talvez os humanos que criaram ele nem sabem que ele é um bruxo, porque criaram ele como humano, e aí ele vai percebendo isso, que essas pessoas estão sendo enganadas, tá? Elas estão sendo manipuladas a acreditar que os bruxos são algo que eles não são, e aí ele quer resolver isso e tal. Então, precisa ter um desenvolvimento aí na criação mesmo, na construção dessa mitologia da história para que ela possa começar. E a partir do momento que ela começar de fato, eu sinto que tem uma dificuldade aí na questão de como ele vai de fato fazer isso. É algo extremamente complicado quando a gente quer fazer um personagem mudar a sociedade como um todo. Eu sei do que eu estou falando, que eu fiz uma história chamada Hooligan, onde o objetivo é exatamente construir uma nova sociedade a partir das cinzas da sociedade anterior. E eu percebo a dificuldade que é trabalhar esse tema, né, de maneira, novamente, que pareça real, que pareça funcional dentro de uma história ali, é muito difícil. Então, é o mesmo conselho que eu dou aqui nesse caso. Qualquer história onde o protagonista ele vai lutar sozinho ou em grupo contra uma sociedade como um todo, precisa ter um conhecimento, o próprio autor precisa ter um conhecimento político, porque o personagem vai precisar de um conhecimento político para poder fazer isso, ou é simplesmente uma história de guerra. Aí dá para fazer também, é o caminho mais fácil, é só fazer uma história onde um personagem ele vai enfrentar o rei, ele vai descoroar o rei, vai sentar no trono e vai falar, agora é do meu jeito. Enfim, só que quando o personagem está buscando a paz, a guerra não parece ser o melhor caminho, a não ser, novamente, que você vá trabalhar isso como um tema da história, um tema de corrupção, onde a pessoa está buscando a paz, só que para ir até a paz ela acredita que o caminho é a guerra, mas a guerra é o oposto da paz, então como que a guerra pode ser o caminho? E aí entra toda uma relação filosófica e uma temática para ser abordada na história a respeito do personagem. Então, novamente, nesse caso aqui eu não consegui dar dicas e falar sobre a história diretamente, mas eu espero que eu tenha conseguido abordar sobre as perguntas que a gente como autor tem que se fazer, né, em relação à própria história que a gente está criando, os caminhos que a gente quer seguir e tal, para poder ter isso muito claro antes de começar a história, para que a gente já responda essas perguntas de modo que o leitor não precise fazer elas. Porque se o leitor fizer essas perguntas e não tiver resposta, aí inevitavelmente ele não vai gostar da história.